O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o martírio de São João Batista. E a liturgia de hoje nos apresenta duas figuras imitáveis. Nos apresenta São João Batista e nos apresenta, na primeira leitura, Jeremias. Ambos sofrem por fidelidade à verdade. Ambos estão dispostos a, para não perder Deus, perder algo neste mundo. E aqui, meus irmãos, é uma das condições para que nós sejamos discípulos de nosso Senhor, para que nós sigamos nosso Senhor, que estejamos dispostos a perder algo, porque um dos males do mundo atual é que as pessoas, elas não querem perder nada, elas não querem renunciar nada. E nosso Senhor diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então, vamos nos voltar para a figura de João Batista, mas sempre tendo em mente, como pano de fundo, o profeta Jeremias, que por amor à verdade, perdeu a própria vida. Pois bem, diz então aqui que João Batista, ele era um profeta respeitado, ele era bem quisto pelo rei Herodes, ele tinha tudo para se dar bem. Sim, o rei Herodes gostava de João Batista. Diz aqui no versículo 18, no versículo 20, Herodes tinha medo de João, porque sabia que ele era justo e santo, e o protegia, e gostava de ouvi-lo
embora ficasse incomodado quando o ouvia, quando o escutava. Isto é, gostava de São João Batista, sabia que ele era um homem justo, sabia que ele era um homem santo, mas como não estava disposto a pagar o preço da sua fé, como não estava disposto a pagar o preço de viver conforme os seus princípios, conforme aquilo que de alguma maneira ele acreditava que era o correto, mas como ele não estava disposto, aquilo o inquietava, aquilo o perturbava interiormente. Meus irmãos, aqui é a sina, é o destino de todo aquele que de alguma maneira entrou em contato com a verdade, conheceu a verdade, mas a ela não quer se entregar plenamente e arcar com as consequências da verdade. É o que? É a inquietação interna, é a infelicidade, é a perturbação, porque Herodes sabia o que era o certo. Herodes tinha visto a verdade, mas como não queria se entregar de corpo e alma, vivia inquieto, perturbado e infeliz. Tão infeliz e perturbado que, diz aqui, que quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele já achou que era João Batista que ele tinha matado. Vocês ouviram aqui, naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João, colocá-lo acorrentado na prisão. Aí diz aqui que quando perguntaram, se vocês pegarem o texto um pouquinho antes, aqui nós estamos no versículo 17, mas no versículos anteriores, quando ele ouve falar a respeito de Jesus, e ele pensa, disse, é João Batista que ressuscitou, a quem eu mandei matar. A partir do versículo 14, vocês poderão ver essa afirmação. É um homem atormentado. Ele matou João Batista, mas mesmo assim, ele não encontrou paz, porque aquela verdade o continuou, de alguma maneira, a inquietá-lo. Meus irmãos, Herodes é uma figura da qual nós devemos fugir na nossa vida. Precisamos pedir a Deus a graça de abraçar a verdade e arcar com as consequências de abraçar a verdade, de abraçar a nossa fé com tudo aquilo que diz respeito a ela, porque se nós quisermos ser um pouquinho católicos e um pouquinho mundanos, nós nem seremos católicos, nem encontraremos a salvação e nem nos deixaremos iludir pelo mundo, porque como vimos a verdade, ela sempre vai nos inquietar e questionar interiormente. Eu acredito que todos aqueles que estão aqui, todos nós que conhecemos a verdade, sabemos que não adianta agora querer voltar a ser mundano, porque outrora, quando éramos mundanos, quando não conhecíamos a verdade, podíamos ter a ilusão de que aquela proposta do mundo nos faria felizes, porque não tínhamos conhecido a verdade. Mas depois que conhecemos a verdade, não adianta querer voltar para o mundo, porque o mundo nunca será para nós o que um dia foi. Quem experimentou água pura, se voltar a tomar lama, nunca mais dirá que a lama é boa. Pode ser que um dia no passado, quando você não tinha conhecido a água pura, pudesse até achar a lama algo interessante. Mas agora que você bebeu a água pura, não adianta. Então, de alguma maneira, era esta a situação de Herodes. Ele ouvia João Batista. Ele sabia que o que João Batista falava era certo.
porque ele era justo e santo. Aquela verdade até lhe alegrava, mas o deixava embaraçado, inquieto, agitado interiormente. Pois bem, este é o exemplo que nós não queremos seguir, o de Herodes. Em compensação, João Batista é este homem que está disposto a viver de acordo com a sua fé, viver as consequências da sua fé, viver os princípios da sua fé, mesmo que isso lhe acarrete dano. É interessante que não se exigia de João Batista que ele negasse Deus e todo o conteúdo da fé. Não era isso o que se pedia de João Batista. Se ele ficasse calado, se ele apenas não tocasse naquele ponto, ele continuaria sendo amigo do rei e poderia ter uma vida tranquila. Mas ele sabia que por fidelidade a Deus, ele não poderia se calar. Ele sabia que a sua vocação exigia que ele denunciasse aqueles erros. E ele então, por querer agradar a Deus e não aos homens, mesmo sabendo que perderia as graças do rei, mas não perderia a graça de Deus, ele denuncia: não te é permitido ficar com a esposa do teu irmão. Percebe aqui, meus irmãos, entre permanecer nas graças do rei, que lhe concederia vida tranquila, que lhe concederia fama, dinheiro, prosperidade, conforto, ele preferiu permanecer na graça de Deus. O mesmo aqui se aplica a Jeremias. Deus escolhe Jeremias e diz o quê? Nós ouvimos aqui na primeira leitura. Deus diz: vai e faz e profetiza contra os reis de Judá e seus príncipes, os sacerdotes e os povos da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. E lá vai então Jeremias, por fidelidade a Deus, fazer aquilo que por sua natureza ele se sentia tão pouco disposto. Jeremias não se sentia inclinado a uma vida profética daquela maneira, mas ele queria agradar a Deus e não viver de acordo com os seus afetos, viver de acordo com a sua vontade, não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Percebe aqui, meus irmãos, tanto João Batista, a quem hoje celebramos, cuja memória celebramos, martírio de São João Batista, mas também trazemos à mente a figura de Jeremias, esses profetas, estes servos de Deus, que por amor a Deus sustentaram a sua vocação, mesmo com dano próprio. Eu estou repetindo, já repeti umas 3 vezes esta expressão, mesmo com dano, que é um salmo, Salmo 14 ou 15, que diz assim, que o profeta, que o salmista pergunta: Senhor, quem morará em vossa casa? Isto é, Senhor, quem vai para o céu, né? O sentido é esse, né? Senhor, quem vai para o céu? Quem morará em vossa casa? E um dos critérios dados por Deus, por meio do salmista, é o que sustenta o que jurou, mesmo com dano. Isto é aquele que vai ser fiel, que sustenta aquilo que ele prometeu, mesmo com dano, mesmo com prejuízo próprio. Percebe, meus irmãos, que aqui se aplica a todos nós. Isto é, nós prometemos, nós fizemos um voto a Deus: renuncias a Satanás e a todas as suas obras, renuncio. Nós prometemos isso.
mesmo quem foi batizado quando pequenininho, mas depois de adulto, teve a oportunidade de renovar a sua fé. E na celebração do sacramento da crisma, ele renovou a sua fé. Mas em toda a vigília pascal, quando nós participamos, nós renovamos novamente a nossa fé. Em Deus creio, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Quer dizer, nós fizemos um voto, uma promessa a Deus, e em tudo aquilo, e consequentemente nós aceitamos tudo aquilo que Deus nos apresenta, e precisamos então pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de nós sustentarmos o que prometemos, mesmo com dano. Senhor, Salmo 14 ou 15, Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor, o que sustenta o que jurou, mesmo com dano. Não empresta o seu dinheiro com usura, não se deixa subornar contra o inocente, jamais vacilará quem vive assim. Então, meus irmãos, hoje, celebrar São João Batista é pedir a Deus a graça da sua imitação. Então vamos lá, né? Vamos ser fiéis, vamos começar, né, praticando nas pequenas coisas, para que possamos ser fiéis nas grandes coisas. Então, ser fiel a Deus nos pequenos propósitos de oração, nos pequenos propósitos de penitência, nos pequenos propósitos de fuga daquelas realidades que nós sabemos que não são para nós, na luta verdadeira, constante, radical contra o pecado, pedindo a Deus a força de nós permanecermos na sua graça, não obstante nós caiamos em desgraça para o mundo, ou caiamos em desgraça para os outros. O salmo de hoje, que a igreja reserva para o dia do martírio de São João Batista, é um salmo também que pode ser rezado depois em casa, né? Na sua oração pessoal, ou agora, depois da comunhão, de você fazer a sua oração pessoal, sua ação de graças, rezando este salmo. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado eternamente. Imagine, este salmo, sem sombra de dúvidas, foi rezado na vida por Jeremias e por São João Batista, né? Porque é um salmo do Antigo Testamento. Eles conheciam o livro dos Salmos. Então, eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois minha força e meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Então, todo aquele que está lutando para ser fiel ao Senhor, todo aquele que está, de alguma maneira, sofrendo para ser fiel ao Senhor, pode com muita propriedade rezar este salmo, pedindo a Deus as graças que foram concedidas a Jeremias, a São João Batista e a todos aqueles que foram fiéis a Deus, para que fiéis a Deus permanecessem. Que hoje, meus santos, no dia do martírio de São João Batista, Deus desperte nos nossos corações um amor maior a Deus, para que sejamos mais fielmente amorosos a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.